Pais e Filhos, escrito pela autora britânica Charlotte Mason, explora o importante papel dos pais na educação das crianças. Nós gostaríamos de compartilhar as palavras de mães e pais que têm lido esta obra e como as ideias vivas presentes no livro Pais e Filho têm impactado os seus lares. Eu comecei a ler os livros da Charlotte em busca de ser uma melhor mãe. E quando eu comecei a ler e a estudar o livro Pais e Filhos, o Espírito Santo me levou muito além disso. Ele me levou a ser uma melhor filha de Deus. Eu estava nessa busca de como educar os meus filhos de forma integral e eu me deparei com uma mãe que precisava aprender a viver de forma integral. E através dos escritos da Charlotte, o Espírito Santo me levou em frente de um espelho. E ali ele me mostrou tudo o que ainda faltava em mim e uma chama muito grande cresceu dentro de mim por mais. E eu me achei ali e deparei comigo mesma, buscando aprender e a viver coisas que nunca passaram na minha mente, me sentindo livre para mais e mais. E eu tenho certeza que o livro Pais e Filhos, ele foi resposta de oração de uma mãe que pedia por visão ampliada. E hoje eu sinto o sabor do que é realmente educar. E este saber, ele tem me levado a me educar e educar os meus filhos com muita alegria e prazer. Olá, pessoal! Hoje nós estamos aqui para mais um episódio super especial. Se você está assistindo a gente pelo YouTube, você vai ver que o Eric está aqui do meu lado. Olá, pertinho! Não estamos cada um no estado hoje, ele está aqui em casa visitando a nossa família. A gente está louco para gravar um episódio com você aqui sentada junto, né, Mari? Né, Mari? Tá voltando Só você vem aqui. Mas esse episódio faz parte daquela série Pais e Filhos, onde nós estamos discutindo os capítulos que mais nos impactam do livro Pais e Filhos. O Eric também tem, ele não só traduziu, né? Não só tem a equipe de tradução, como ele tem o livro Pais e Filhos também. E a Mari tem alguns ali ainda, para quem mora no exterior, lá nos Estados Unidos, pode adquirir o livro físico. Então, se você quer, ainda tem alguns livros na casa da Mari, que a Mari pode enviar para você aí nos Estados Unidos. Hoje nós queremos falar de um assunto que é profundo demais. Inclusive o Art, quando fez o prefácio do livro Pais e Filhos, ele escreveu sobre esse capítulo no prefácio, que é um capítulo que impactou muito a vida dele, impacta a nossa vida como família educadora, que é o grande reconhecimento. É reconhecer o Senhor em todas as coisas, reconhecer Deus como supremo educador da humanidade, que nosso papel como pais é cooperar com o Espírito Santo nesse processo. Mas de que forma? O que é esse grande reconhecimento? A gente vai conversar agora sobre esse capítulo. Se você já tem seu livro Pais e Filhos, abre no capítulo 25 para acompanhar com a gente a nossa conversa. Se você não tem ainda, aproveita que tem um desconto de 50% para quem se inscrever no desafio da Confusão à Clareza. Clica aqui embaixo e já se inscreve e garante a sua cópia para você acompanhar. Então, Mari, dá essa introdução para a gente, né? O que é, por que a Charlotte está falando desse grande reconhecimento no capítulo 25? Por que ele é importante? Sim. Eu tô aqui com aquela inveja gostosa ver vocês dois juntos. Mas eu sei que em breve estaremos todos juntos aí. Então, esse é um capítulo que eu geralmente falo, né, especialmente para as mães do clube de leitura, que a gente tem lido esse livro juntas. Se elas estão em algum capítulo mais para o início do livro e estão sentindo que está um pouquinho difícil, não estão entendendo muito bem, pula para o 25 que vai ficar tudo melhor. Ele é um dos meus capítulos favoritos, mais rabiscados, e nesses anos em que eu tenho lido e relido e em função da tradução e absorvido e também buscando entender de quem já está na nossa frente, como o próprio Art Middlecoff, que é um estudioso da filosofia da Charlotte Mason, né? E entender um pouquinho da onde essas ideias foram geradas, né? A gente às vezes vê muita citação dentro do livro Pais e Filhos, e às vezes não sabe, foi ela que escreveu, de onde é que vem isso, de onde é que vem aquilo, né? Então, uma coisa que eu estava ponderando a respeito
ela vai explicar, e o Eric vai falar logo mais com a gente em seguida, então eu vou ser breve. Para quem está nos assistindo no YouTube, aqui do lado das cópias do livro dos Pais e Filhos, que eu ainda tenho, eu tenho uma imagem que ela vai falar a respeito nesse capítulo, que é uma imagem em uma capela na Florença que ela viu numa visita que ela fez, e que, lendo o capítulo 25, às vezes dá a entender que esse grande reconhecimento ela teve quando ela olhou essa imagem. E, na verdade, não é bem assim. Ela já vinha ponderando, escrevendo sobre esse grande reconhecimento que a Janice falou, né, que é requerido dos pais. Ela já vinha, essas ideias já vinham tomando ela e já vinham crescendo e se frutificando, e ela já vinha expondo sobre essas ideias. Então, ela faz referência de um outro britânico, Ruskin, que foi um poeta, foi um escritor, e várias outras coisas que a gente também pode deixar aqui referências de quem foi Ruskin, mas enfim, ele explicou um pouquinho mais a fundo sobre essa imagem que ela viu, mas a ideia desse grande reconhecimento que ela já vinha ponderando, ela traz, e eu acredito que seja por causa, né, dos estudos dela, dessa devoção dela, né, de estar sempre na palavra de Deus, de ser uma pessoa que sempre buscou estar na palavra de Deus, entender as influências dela, o que ela lia, as próprias observações que ela fazia ao longo da carreira dela, né? Ela começou a escrever esses livros da série Educação no Lar quando ela já estava lá com seus 40 anos, então ela teve um bom tempo de observação e de prática para poder chegar aqui. Então, eu só queria comentar um pouquinho nisso para dizer que esse grande reconhecimento não foi uma lampadinha que acendeu na cabeça dela quando ela olhou essa imagem, mas é algo que, quando ela olhou a imagem, provavelmente ela viu em forma, né, de imagem aquilo que já estava na cabeça dela, aquilo que ela já vinha escrevendo a respeito. Então, quando o livro Pais e Filhos foi publicado, e que ele, na verdade, é uma série de artigos que ela já tinha escrito, ela só organizou, reorganizou, fez a edição. Então, era uma coisa que ela já vinha escrevendo e ela adicionou essas ideias do Ruskin, que vai nos falar, então, o que é esse grande reconhecimento, o que essas imagens dessa pintura, dessa capela que fica lá na Florença quer nos dizer. Vou passar a bola para o Eric, então. E, Mari, só para lembrar, a gente vai deixar na descrição do episódio o link aqui, né, para você acessar dentro da nossa comunidade a imagem e poder acompanhar todo esse raciocínio junto. Então, clica no link da descrição se você está escutando em qualquer uma das plataformas, no Spotify, no Anchor, no YouTube, outras plataformas de podcast, clica no link da descrição para você abrir a imagem e visualizar tudo que nós vamos estar conversando, que o Eric vai trazer ali, vai falar um pouco com a gente sobre essa pintura, sobre essas descrições, quem é quem ali, né, que é um pouco também do que a Charlotte traz nesse capítulo no livro, mas ele vai trazer essa análise. Se você tiver com a figura ali olhando, você vai conseguir compreender, apreciar, melhor entender tudo que nós estamos conversando aqui. Então, clique no link para acessar a imagem. Bora lá, Eric, tá com você. Então, tá bom, vamos lá. Eu, lendo esse capítulo, traduzindo ele, relendo, e hoje sentado, olhando para essa imagem, tentando contemplar, eu estava imaginando alguns pontos da minha jornada como cristão, em que o simples fato de haver uma referência a uma arte sacra já era o suficiente para me chocar. Então, ao longo do meu processo de conversão, enquanto eu ia crescendo em entender quem é Cristo, a Igreja de Jesus Cristo no mundo, e ao longo dessa jornada, eu fui ensinado muitas vezes que uma imagem como essa, por conta dos elementos que elas têm, eu fui ensinado que isso era uma forma de idolatria. Por muito tempo, eu não conseguiria extrair os elementos que hoje eu extraio. Então, eu queria começar essa nossa conversa, especialmente com aqueles de nós que são cristãos e que, ao olhar a arte sacra, principalmente da Idade Média, se sente desconfortável com a ideia de associar
a arte sacra à idolatria, de associar tudo a uma ideia grande de sincretismo. Então eu quero começar a desconstruir isso para que a gente possa ter um diálogo saudável sobre tudo isso. Tá? Então, uma coisa que eu quero começar a deixar claro é que a arte, até os anos 1950, 60, 70, ela era muito diferente do que ela é hoje, né? Então, hoje em dia, a arte ela é vista como uma manifestação do eu. O que interessa é a minha autoexpressão. E então a gente vai ver, principalmente nos movimentos de arte moderna, no caso a gente tem um pré-modernismo brasileiro, com a Tarsila do Amaral, com a galera toda ali, e a gente vai ver que essas manifestações de modernismo e pós-modernismo, eles mudam a ideia de algo que busca a perfeição para algo que busca a autoexpressão. Então você vai ver os quadros de Dalí, você vai ver os quadros da Tarsila, você vai ver todos os movimentos de arte moderna, os movimentos da arte contemporânea. A gente vai ver os grandes museus de arte contemporânea colocando peças de arte que elas vêm chocar ideias, porque elas querem ou trazer algo que impressione profundamente alguma coisa e que cada um possa ter a ideia. Então, muitas vezes na ideia de arte hoje olhe o que eu tenho e reaja a isso, e se impressione com isso, e tenha a sua visão disso. Mas, ao longo da história, principalmente desde que o cristianismo se torna a religião oficial de Roma, olhando ali século III, século IV, século V, a utilização da arte nas igrejas ela tinha um fim muito diferente. Então, ela passa pela ideia de um fim de ensino, né? Então, muita coisa era pintada nas igrejas para que uma população analfabeta pudesse entrar e ter uma ideia do que eram aquelas coisas, né? Então, muito comum nos afrescos que você tivesse a história de Cristo, a história da crucificação, as imagens. E, em grande parte, uma das coisas que hoje em dia um pouco se perdeu, e eu consigo entender o porquê que se perdeu, ao longo da história do cristianismo e até da história do judaísmo, você vai ver que o templo judeu, o tabernáculo de Moisés, o tabernáculo de Davi, o templo de Salomão, o templo reconstruído do primeiro século, as igrejas, os diversos altares, todas essas coisas eram construídas não com a visão de ser um edifício exclusivamente, mas elas eram construídas com a ideia de que uma pessoa entrando nesse lugar, ela entra em um lugar onde céu e terra se encontram. Toda a ideia das grandes igrejas, por exemplo, das igrejas medievais, das igrejas góticas da Europa, por que elas são altas, com grandes pináculos? Por que elas têm todas essas características? Porque a ideia é que o homem, ao entrar naquele lugar, ele encontre um ponto de transcendência. Ele perceba o quanto ele é pequeno naquele edifício. Ele perceba o quanto o edifício é vasto e ele não. O quanto o edifício gera ecos, o quanto a sensação que eles buscavam, principalmente na Idade Média, era essa impressão grande de que o homem, ao entrar naquele lugar, ele entrasse na presença de Deus, não como a gente vê hoje, de uma presença íntima, mas nessa presença da grandeza de Deus, né? Então, eles buscavam estabelecer um ponto de interseção entre céu e terra. Uma das coisas que gera esse ponto de interseção entre céu e terra, que a gente chama da teologia de ponto de transcendência, que é o ponto onde o homem percebe o quão pequeno ele é e o quão grande e majestoso Deus era a utilização de ouro, porque você traz a ideia de que na casa de Deus tudo é rico, porque Deus é rico, né? Então você vai ver desde o Antigo Testamento as pessoas fazendo doações para que o tabernáculo fosse construído
de certa forma, com certos tecidos, com certas coisas, com certos elementos. E as igrejas traziam esse elemento para dizer, né, a ideia era, veja o quanto Deus é rico. Aí você pega esses afrescos, essas pinturas, às vezes os vitrais, e tudo aquilo era feito daquele jeito para dizer, olha a beleza, olha que quando você entra olhando para a terra, você vê elementos de terra, você vê elementos de madeira, você vê elementos de natureza, mas quando você olha para cima, você necessariamente se encontra com elementos celestes, porque o que você tem ali, a comunicação que existe no ar entre terra e céu, é o que teologicamente era aonde se encontrava a igreja. E na maior parte das vezes, principalmente dentro do catolicismo e mesmo das igrejas bizantinas, a lógica ali é que quando você entra numa igreja, você não está entrando no século XXI em um lugar de adoração, mas que você entra nessa conjunção de céu e terra, que é uma conjunção eterna entre céu e terra. Então, olhando diante disso, quando você tem pintado alguém que representa Pedro, o que eles estão olhando para aquilo é entendendo que, se aqui estão juntadas céu e terra, eu preciso me lembrar que Pedro eternamente está nesse lugar também, assim como ele estava na Santa Ceia ao lado de Cristo. Então, a encenação que acontece ali, a cosmovisão que propiciou esse tipo de arte, especialmente em Florença, que é onde a gente pode dizer que uma semente do que é o iluminismo, do que é o humanismo, no sentido de que o homem começa a ganhar conhecimento para dominar a natureza. Florença foi uma cidade muito rica nesse sentido, e eles alcançaram pontos muito interessantes, embora socialmente eles tivessem os seus problemas. Então, essa capela ser em Florença, existe uma visão por trás da construção dessa coisa. Especialmente nos séculos 9, 10, 11, 12, até o século 14, a igreja entendia essa necessidade de beleza para existir um ponto de transcendência e tentar estabelecer na visão de quem entra naquelas capelas, a gente vai ver a Capela Sistina, a gente vai ver diversas coisas de arte sacra sendo desenvolvida, século 12, 13, 14, 15. Por quê? Porque a ideia da beleza, da majestade, do poder financeiro era algo que eles queriam que, ao entrar, você tivesse esse impacto. Lá fora, eu tenho esse sentimento de pobreza, eu tenho as dificuldades da vida. Aqui eu adentro na casa daquele que é rico, daquele que é belo, daquele que é majestoso, daquele que é tudo isso. Olhando para as questões sociais da época, muita coisa errada acabou sendo feita, uma grande quantidade de abusos, mas não é esse o nosso foco. Então, para a gente compreender isso, o que o artista medieval está tentando fazer é levar as pessoas a compreender ideias, porque as pessoas não estão lendo, a transmissão de ideias era feita por essas imagens, e então você coloca nas imagens elementos que vai levar a pessoa a transcender, vai levar a pessoa a poder imaginar, né? Então, a lógica aqui não é tanto que eu vou olhar para a imagem da pomba e imaginar que o Espírito Santo incorporado seja uma pomba, mas que ao olhar para a pomba, eu lembro da existência do Espírito Santo, porque assim ele é descrito no batismo de Jesus. Então a gente vai ver nesse afresco, a gente vai ver a presença do Espírito Santo, a gente vai ver a presença de Maria com os apóstolos em um dos lados, e ela coloca ali no comecinho do capítulo que existem até alguns cachorros andando na rua, lembrando que a redenção do mundo
não é uma redenção exclusivamente dos homens, mas é uma relação também com toda a natureza. No afresco principal, que é esse triângulo maior, que é onde ela descreve já no comecinho do capítulo, a gente vai ver elementos também da cultura medieval. E aqui, para que isso fique um pouco mais claro, eu vou precisar fazer uma comparação com o espírito da cultura grega, né? Então você vai ver Sócrates, Platão e Aristóteles entrando numa discussão muito grande, porque nessa época você vai ver no pensamento grego que eles estavam tentando se integrar à natureza e potencializar o homem diante da natureza. Então, por exemplo, você vai ver que eles estudavam acústica e faziam os anfiteatros de forma que a voz do ator, a voz da pessoa falando, usasse dos elementos da natureza para viajar mais longe, de forma que eles... então é assim que o som se propaga? Como é que eu uso a natureza para que eu amplie o homem, né? Então, o pensamento grego não era um pensamento necessariamente de domínio da natureza, de sujeição da natureza, mas de admiração e contemplação da natureza e de como poder usar a natureza para facilitar a vida do homem, certo? E nisso, nessa separação do que é divino e do que é humano, nessa separação de matéria e de espírito, que muitas vezes a gente discute até hoje, eles geraram as teorias, um dizendo que o que é ideal é maior do que o que é material, o outro dizendo que é de um estudo do material que a gente forma as ideias gerais, enfim. Eu não quero entrar em filosofia nesse sentido, mas o ponto da coisa é que, dentro do pensamento grego do século IV, V a.C., que é quando os grandes filósofos, Platão, Aristóteles, Sócrates e essa galera toda viveu e escreveu e promoveu cultura, o que a gente vai perceber é que quando chega na Idade Média, a ideia começa a mudar. E isso vai cair na ideia do grande reconhecimento de uma forma interessante, eu já vou chegar lá. Então, você vai ver um grande filósofo da igreja no século IV, que é Agostinho, né? E, de novo, para alguns de nós, dependendo da tradição cristã onde você está, talvez ouvir falar em Agostinho já seja chocante, porque muitas vezes, quando você, dependendo da tradição que você vem, a gente acaba sendo ensinado que o cristianismo de verdade mesmo começou no início do século XX com algumas manifestações do Espírito. Dependendo de onde você vem, você vai entender que o cristianismo de verdade começou no século XVIII a partir de movimentos que vieram da Inglaterra. Dependendo do que você foi ensinado, você vai entender que a Igreja de Cristo realmente só se purificou a partir do século XVI. Então, a gente acaba sendo ensinado versões de cristianismo que não são integrativas. E sim, ao longo da história, só que tem uma coisa, às vezes, tirando esses elementos, a gente praticamente tira os apóstolos, a gente praticamente tira pessoas sem as quais o próprio cânon da Bíblia não seriam como é hoje. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, gente, com aonde você entende que a Igreja do Senhor Jesus Cristo começa. Porque, dependendo de como você separa isso, cronologicamente, algumas pessoas chegam a quase dar a impressão que, quando morreu o último apóstolo, a igreja morreu junto e só voltou a existir a partir de tal coisa. E a gente precisa tomar cuidado. Tá? Então, ao longo do pensamento medieval, o que acontece? Quando os gregos separam matéria e espírito, se começa uma grande discussão sobre o que é bom, a matéria ou o espírito, como o espírito trabalha com a matéria, como a matéria trabalha com o espírito. E após o século X, principalmente com as cruzadas e com a reconquista da Europa, que ela era dominada a leste pelos mouros e dominada a oeste pelos árabes, você vê que depois dessa reconquista, os pensamentos de Aristóteles voltam à tona
E a gente tem na história de igreja um personagem fantástico, que é o personagem de Tomás de Aquino. E, de novo, se você entende o cristianismo e você tem alguma coisa contra a herança católica do cristianismo, eu quero te convidar a pensar bem e a conhecer essas pessoas, porque Tomás de Aquino é o primeiro cara que ele olha para Aristóteles e ele quebra essa dúvida que muitas vezes a gente tem até hoje de será que eu preciso pensar e ser racional ou será que eu preciso ter fé? Toda essa questão, e isso é uma coisa que é cara ao meu coração, porque até hoje a gente fica tentando decidir se é pela fé ou se é pela razão, se é pela razão ou se é pela fé, é pela palavra ou é pelo Espírito, e a gente fica nesse bate-bola interno. E esse rapaz, chamado Tomás de Aquino, no século XII, ele chegou à solução mais brilhante. E, quem sabe, eu posso dizer, ele chegou ao reconhecimento mais brilhante, que é o fato de que a razão do homem é serva da revelação de Deus. Então, o homem pode se expressar e se esforçar e racionalizar e usar de todos os seus dons dados por Deus, para que ele possa compreender a fé que lhe foi revelada, para que ele possa fazer sentido de tudo aquilo que está escrito. Então, não é à toa que a Charlotte escreve o que ela escreve. Ela não é a única gênia de uma geração e de uma história, ela não é um ponto morto na história única em que alguém pensou alguma coisa, mas ela, como anglicana, ela demonstra no pensamento dela que ela come Tomás de Aquino, que ela come essas pessoas, que ela lê e se diverte. Se não me engano, no prefácio da coleção, ela cita a Divina Comédia, não é? Tem alguma parte do prefácio? Tem uma parte do prefácio que é da Divina Comédia, que é um livro escrito no século XIV ou XV, eu posso estar errado. Eu não lembro se é 1356 ou 1400 e pouquinho, mas enfim, ali nessa região. Ponto onde eu estou tentando chegar. Tomás de Aquino propõe isso. Ele diz: a razão humana tem plena liberdade de explorar toda a ciência, toda a ideia, todo o mundo, porque quanto mais eu conheço o mundo, mais eu entendo a mente que criou o mundo. Quanto mais eu conheço as coisas, mais eu entendo a mente que criou todas essas coisas. E ele une, ele reconhece, como a gente já viu ao longo de vários dos nossos episódios, que o conhecimento de Deus revela as mais variadas formas das mais variadas coisas, porque ele criou o mundo de uma forma a se revelar. Logo, ao compreender o mundo, eu consigo ter insights do conhecimento divino. Tomás de Aquino propõe isso. Ele reconhece isso, que para ele estudar a retórica, que é a arte de bem comunicar, ou estudar a gramática para compreender a sua linguagem, e entenda que na época, quando se fala em gramática, principalmente se fala baseado no latim, que era considerado a língua culta da época, né? Então, e hoje em dia a gente reduziu o estudo de gramática a decorar as conjugações de verbo e coisa assim, a gente já não vê. O estudo de gramática hoje não tem nada de artístico, não tem nada de belo, não tem nada de transcendental. Mas à época de Tomás de Aquino, o conhecimento gramatical era o que permitia um desenvolvimento de retórica, que era o que permitia uma comunicação impactante, e assim, poetas jamais abririam mão de uma ótima gramática. A ideia de políticos para ele era bem diferente, mas enfim, políticos que dão discurso jamais abririam mão de uma boa gramática, de uma boa retórica, certo? Então, a ideia era completamente diferente do que é hoje. Então, ao estudar as artes, a retórica, a gramática, a lógica, a música e as outras todas que eu não vou lembrar agora, a astronomia é uma delas,
Enquanto você estuda isso, você está olhando para a capacidade humana, para a criatividade humana, você está olhando para toda a criação e dizendo: quem é este que fez tudo dessa forma? Quem é este que fez uma coisa vibrar em um tom e, se eu colocar uma certa medida de distância, ela vibra em outro tom, e sempre nas mesmas medidas eu posso fazer isso? Quem que fez esse negócio que, se eu pegar um ângulo aqui e cortar ele lá, esse ângulo fica igual a esse fica igual àquele? Então, ele olhava para todas essas coisas transcendendo. E então, é por isso que, quando a Charlotte se compara com isso, com essa pintura, que inclusive tem Tomás de Aquino no meio dos profetas ali, essa sacada fica mais fácil, essa sacada fica mais direta, no sentido de que esse reconhecimento já estava presente na Idade Medieval. Ele já estava presente em Tomás Aquino e alguns precursores e algumas pessoas depois. O que acontece, que gera esse grande rompimento, é que essas matérias, essas coisas se tornaram um ponto de mecenato, se transformaram em um ponto em que as igrejas de diferentes lugares passaram a competir por glória mediante as artes que detinham. E, para conseguir essas artes, buscaram recursos explorando pessoas e fazendo coisas horríveis que a gente conhece um pouco da história do mundo, né? Que não é só a história da igreja, é a história do mundo, faz parte de tudo que a gente conhece. E, obviamente, chegou um ponto de rupção, chegaram vários pontos de rupção, de rompimento, na verdade, ao longo da história. Mas isso não muda o fato de que há um ápice da junção do pensamento divino com a junção do pensamento humano. Se em Platão você precisava viver quase que só o mundo das ideias, porque o mundo da carne era descartável, em algumas igrejas a gente pensa assim também, né? A carne não vale nada, só o que vale é o espírito, não é uma linguagem comum nas igrejas de hoje em dia. E, por outro lado, no pensamento aristotélico, é conhecendo o material que eu extrapolo o divino, logo o divino é uma manifestação da minha mente, buscando coisas que a gente também vê bastante em várias coisas, né? De gente dizer, não, isso aí é só uma construção humana. A gente nunca ninguém escutou isso, né? A gente nunca escutou falar que Deus é uma invenção do homem, ninguém nunca viu isso. Enfim, eu acabo me perdendo, né? Eu entro numa digressão e eu vou embora. Aquino, ele junta as coisas e diz: conhecer as coisas e fazer esforço racional é conhecer a Deus, porque o Deus vai se revelar através dessas coisas. Mas, a partir da época, um pouquinho antes da Charlotte, e isso já tinha sementes no século XV, XVI, XVII, o homem passa a, através desses experimentos, dominar a natureza de certa forma, e como tudo, né, já caiu no coração do homem, pode ser a melhor coisa possível, o homem vai buscar glória através disso, vai perverter o que é bom, e vai fazer com que as coisas se percam. Então, assim aconteceu com a arte sacra, assim aconteceu com a manifestação de beleza, de riqueza do homem, de riqueza da igreja, das representações de Deus. E, em resposta a todas essas coisas, a gente chega aonde a gente está. E a Charlotte tem essa sacada de olhar para essa cultura toda e, no ápice do desenvolvimento científico, no ápice, enfim, né? Ela morre em 1923, que é, por acaso, se não me engano, o mesmo ano em que Einstein publica a teoria da relatividade, que é o que dá um boom no conhecimento de eletromagnetismo e de várias coisas na ciência também. Mas o grande ponto onde eu estou tentando chegar, que eu já estou indo mais longe do que eu queria nesse prefácio, é que a Charlotte, nesse momento de otimismo do homem dominando a natureza, dominando as coisas e dele se colocar no auge, em que muitas pessoas, inclusive na teologia, acabaram colocando o homem como o ser superior,
capaz de renovar e reinterpretar a Bíblia, se bem que tem gente que faz isso hoje também, também. né? Mas, enfim, quando o homem se coloca nessa posição de ser rei mesmo sobre a Bíblia, a Charlotte volta ao pensamento da era medieval, ao pensamento de Tomás de Aquino, e encontra nesse afresco os elementos, né, desse pensamento que era claro na cidade de Florença na época. E por isso ela vê toda essa beleza. Então, se você olhar lá na parte mais de baixo desse afresco lá... Eric, antes de entrar nessa parte de baixo, queria que tu desse uma... Para quem não tem o livro ainda, né, tá pensando se vai comprar, ou comprou com 50% de desconto, não chegou ainda, né? Uhum. Mas que tu falasse um pouquinho desse afresco de uma forma geral, desde o comecinho ali. Qual que é a ideia dele? Para quem abriu a imagem que a gente falou lá no começo agora e tá olhando para ele de uma forma geral. Depois, eu sei que você já tá chegando na parte de baixo, né? Tá. Mas aqui em cima, né? A forma como ele começa e vai descendo. Se puder falar um pouquinho então, dessa descrição. O que eu quero colocar para vocês? Vocês podem ver lá em cima, existe uma pomba, né? A pomba, ela é sempre, na nossa linguagem, uma representação do Espírito Santo. Então, repare, a gente já falou disso nas teologias por trás do método, do quanto a gente começa com o conhecimento de Deus, aí o conhecimento do homem e o conhecimento do mundo, do universo, né? A gente já conversou várias vezes sobre isso. E aqui você tem, então, o Espírito Santo como o intermediador da revelação de Deus, da revelação de Cristo. A gente vai ver logo abaixo, no cenáculo que eles colocam ali, uma cena com Maria e os 12 apóstolos. Por que Maria e os 12 apóstolos? Maria tem que estar ali, e de novo, dependendo da sua tradição, você vai olhar para Maria de uma maneira diferente. Tem muito cristão que tem um pouco de receio com Maria, e eu entendo o porquê, né? Existem manifestações da Igreja Católica que fazem com Maria coisas que nem a própria Maria gostaria que fizessem com ela, né? Mas existe no pensamento católico teológico uma ideia que é interessante, que é de dizer, a distância de Jesus para qualquer ser humano é tão grande e tão vasta, ele ser Deus é tão diferente de todas as coisas, que eu entro em liberdade para fazer grandes elogios a boas pessoas. E então, como Maria é escolhida pelo Espírito Santo, não para trazer a revelação escrita, mas para trazer a revelação encarnada, eles aproveitam disso porque, né, a gente entende que a Bíblia foi escrita pelos apóstolos, pelos profetas, né? Existiram pessoas especiais, com liberdades especiais, para escrever o cânon da Bíblia que a gente ama, que a gente obedece, que a gente entende que tem autoridade. E tem essa menina que foi escolhida não para trazer o cânon escrito, mas para trazer a palavra à carne. Então, dentro da teologia católica, eles dizem, se eu sou grato a Paulo, que trouxe ao mundo cartas como Romano, como Coríntios, que edificam tanta gente, aos escritores de Hebreus, né, a gente se maravilha e se delicia tanto com a palavra escrita, como é que eu não vou ter uma noção de respeito profundo pela mulher que foi escolhida para trazer não a palavra escrita, mas a palavra viva e encarnada? Acontece que muitas vezes, obviamente, nem todo mundo que segue uma doutrina, uma religião, um entendimento, entende toda a teologia por trás daquilo. Eles são ensinados muito mais na prática do que na coisa. E algumas pessoas, ao invés de dizer, olha que bela essa mulher que trouxe a encarnação de Deus ao mundo, acabam extrapolando na prática diária com ela, fazendo dela algo que ninguém nunca quis, não, mas que não é a ideia de fazer, né? E acabam gerando histórias sobre ela que a gente não tem registro bíblico disso, tornando de Maria, ao invés dela ser esse ser humano especialíssimo
que trouxe a revelação encarnada de Deus para a Terra, né? A gente sabe que Jesus era a imagem visível do Deus invisível. Só ele foi a imagem visível do Deus invisível. E ele veio por Maria. Então existe algo que vale a pena a gente poder elogiar essa mulher. Mas às vezes a prática, principalmente no Brasil, que é onde eu conheço, ela é exacerbada e acaba ferindo alguns princípios de uma ortodoxia cristã. Mas, na parte de baixo do cenáculo são quem? São as pessoas que trouxeram a revelação de Cristo. As pessoas que estiveram caminhando com a palavra da verdade viva entre nós. Então, por isso, Maria e os 12 apóstolos, colocados ali numa posição, e de novo, pensando nisso, a revelação vem de Deus. Jesus é tão Deus quanto o Espírito Santo. Logo, essas pessoas que tiveram essa comunhão profunda com a palavra encarnada, recebem isso do Espírito Santo. Maria recebe enquanto concepção, enquanto conceber e gerar o bebê e tudo mais. Os apóstolos recebem dessa mesma revelação trazida ao mundo pelo Espírito Santo para a convivência e a propagação. Então, esse conhecimento revelado pelo Espírito passa por Maria e pelos apóstolos e alcança todos os povos, né? Então, você tem uma representação ali, logo abaixo do cenáculo, dos mais variados povos. Você vai ver pessoas vestidas com várias tribos, né? Que representaria um pouco a descida do Espírito Santo no Pentecostes, né? Sim, é uma maneira que a gente pode olhar para isso. Porque, não sei se você já reparou nisso, Janice, mas no Pentecostes, eles sempre, nessas cenas, eles sempre fazem questão de demonstrar um número de povos. Exatamente. Ao longo do pensamento judaico antigo, existiam 70 povos diferentes. Então, quando eles juntam esses 70 povos, eles fazem uma representação de todo mundo. Então, esses, obviamente, não são 70, mas eles representam grupos de pessoas que permitem essa ideia de o Espírito Santo vindo através de Maria e dos apóstolos para todo o mundo. Né? Então, essa representação dessas pessoas ali embaixo traz essa ideia. Quando ele desce o afresco ali, pausa, a bateria está acabando, eu acho que não foi colocado na tomada. Então, logo que ele desce ali da imagem, de novo, parte de cima, o que a gente tem? O Espírito Santo tocando Maria e os apóstolos, e através dele tocando todo o mundo. Essa parte de baixo, ela quase que coloca, agora trazendo para esse povo que recebeu a imagem, que recebeu a mensagem, perdão, esse povo que recebeu a mensagem, qual é a mensagem que eles estão recebendo? Né? Então, a mensagem, de novo, a parte de cima da mensagem começa a ser algo divino, desce para algo proclamado pelos profetas e vai chegando em algo próximo da humanidade. Então, você vai ver essas ideias. Então, a gente vê, eu agora, é Romanos ou Coríntios que fala do amor, da esperança e da fé? Coríntios. É Coríntios. Eu, às vezes, confundo. Então, essa parte você pode cortar ou adiantar, tá? Mas, enfim, se quiser deixar também, a gente dá risada junto. Então, ele coloca ali, Paulo coloca em Coríntios a maneira como a gente se aproxima de Deus, certo? Ele fala dos 3 grandes dons de Deus, que hoje em dia a gente chama de fé, esperança e o amor. E Coríntios 13 fala que o maior deles é o amor, e ele vai descrever o amor. Só que não foi sempre amor. Essa palavra amor, no grego, é ágape. Ao longo de... Desde que ela foi traduzida para o português, no começo, ela não era traduzida como amor. Ela era traduzida como piedade. Depois de ser traduzida como piedade, ela se transformou em caridade. E hoje em dia ela é traduzida como amor.
E aí, em alguns movimentos, mais a partir da década de 90, começou-se a tentar explicar. No Brasil, né? Na verdade, o C.S. Lewis já fazia isso na década de 40 e 50, mas no Brasil, a gente começou a trabalhar a ideia do ágape, mais a partir da década de 90, como o amor sacrificial, que volta à ideia de caridade, né? Então, a grande ideia ali é você ser caridoso, é você ser assistente, é você ser alguém que abre mão do que é seu para ceder a outros, né? Essa é a ideia do ágape, que hoje a gente chama de amor, e que a nossa cultura entende amor de uma forma tão diferente do que se entendia no tempo de Cristo, e mesmo aqui, representado nesse afresco da Idade Média. Então, ele coloca ali 3 formas que estão voando, elas se parecem com anjos. Por que se parecem com anjos? Porque são as 3 maiores virtudes. Por que tem asas? Porque estão chegando perto do céu, né? Não é que tenham essa forma, eles não estão tentando representar algo do céu na terra, mas eles estão tentando apontar para algo que é humano e que está perto do céu, como as virtudes, e dizendo que, ali dando uma representação física para a fé, para a caridade e para a esperança, e você vai ver que a primeira em cima é a caridade, que é o que a gente chama de amor, que é o que Coríntios 13 vai trazer com toda a maestria de que Paulo escreve. Embaixo dessas que não... Então, se o amor é a representação de Deus, e a gente tem, na linguagem de hoje, dizendo que Deus é amor, naquela época se dizia que Deus era caridade, né? Então, você vai ver essa representação da caridade como superior às outras 2, né? E algumas manifestações de virtude, que são a temperança, a prudência, a justiça, a fortitude. Essas 4, elas são derivadas. Você vai ver Jesus falando sobre isso no Sermão do Monte, você vai ver isso em Provérbios, você vai ver isso em Provérbios 8, quando a sabedoria personificada sai gritando pelas ruas, ela fala da prudência, ela fala da temperança, a temperança é muito parecida com o autocontrole, né? Com a paciência, com a longanimidade. A fortitude tem a ver com a resistência, com a perseverança, com o estar resistente até o fim. E todas essas coisas são necessárias teologicamente, a gente sabe disso. É necessário que aquele que está em Cristo persevere até o fim. E aí, na parte de baixo, assim como na representação em cima havia Maria e os profetas, ele coloca aqui os grandes comunicadores. E aí a gente vai ver uma opção por João, por Marcos. Então, João evangelista, Marcos evangelista, Mateus evangelista, Lucas evangelista. O que eles fizeram, Janice? Comunicaram a mensagem de Cristo. Você vai ver os profetas do Antigo Testamento. Moisés, Isaías, você vai ver Davi, Salomão, que são os grandes escritores bíblicos. Você vai ver ali ainda Paulo, grande escritor bíblico, e por último Jó, que é um cara que dentro das literaturas de sabedoria é muito, muito respeitado, embora hoje a gente coloque ele como um livro poético e às vezes a gente nem entende muito bem o que está escrito ali. Jó é um cara que é considerado como um dos grandes sábios, né, em termos de Bíblia. E por que não está Abraão? Por que não está esses caras? Porque ele está falando dos grandes sábios, dos grandes emissores de palavras, né? Você não vê Abraão deixando o registro escrito. Quem registra a história de Abraão é Moisés. Por isso que Moisés está aqui, Abraão não está. Beleza? Então, a mensagem de Deus vem através das virtudes, cai nos profetas, fazendo uma intermediação profética entre a mensagem de Deus e os homens na terra, e aí eles fazem uma representação de 7 artes sacras, né, 7 artes teológicas, 7 disciplinas espirituais e 7 artes naturais, né? Então, você vai ver ali que ele está falando de lei civil, de lei canônica, de teologia, que hoje em dia a gente chama de teologia mística ou de devocional, que são as 7 artes sagradas ou sacras. Eu vou até ler aqui para vocês.
Então você tem as representações, de novo, uma representação artística de um conceito abstrato. Eles não estão tentando personalizar essas coisas como se personalizava os deuses gregos, talvez um pouquinho, mas não é essa a ideia, tá? A ideia não é que vou fazer uma estátua da deusa lei sacramental, né? Como se fazia uma estátua de Artemis e adorá-la. Não. Eles estão pegando um conceito aberto e dizendo a mensagem é passada por essas coisas. Então faz sentido que elas tenham boca, que elas tenham um rosto, que exista um relacionamento, mas que não é a ideia de eu vou fazer uma estátua disso e me prostrar. O texto, eu acho que é Salmos, mas eu posso estar errado. Alguém me corrija depois. Mas tem um texto em que Deus basicamente fala com os homens, brigando com os homens, que ele diz assim, como é que você vai a uma árvore, faz nela um corte, pega esse corte, faz um entalhe, e daí você pega a obra da sua própria mão e se prostra diante dela como se fosse um Deus. Como é que você faz isso ao invés de estar conectado ao manancial de águas vivas? Não é isso que eles estão fazendo com isso. Eles estão tentando dar uma manifestação, características que representem aquela arte, né? Então, no comecinho do capítulo, a Charlotte, na verdade, o Huskin, até fala que a música é representada com o ouvido para baixo, tentando escutar o homem tocar, né? Então, são representações de artes. E, por último, ela coloca pessoas que encabeçam essas artes, né? Então, ela coloca que a gente tem uma imagem que, de certo, vai estar ali embaixo para vocês também, com os nomes das pessoas. Então, ele coloca ali, ó, na lei civil, Justiniano, que foi um grande legista da Igreja Antiga. Na lei canônica, Clemente V, que foi um dos papas que trouxe uma revolução canônica. A teologia prática, o Pedro Lombardo, teologia de contemplação, o Dionísio, e eles vão separando as diversas teologias, teologia dogmática, teologia mística, teologia polêmica, eles colocam o Agostinho, e daí as 7 artes humanas, as 7 artes naturais, as 7 artes que hoje a gente chama de liberais, né? Que é a aritmética, a geometria, a astronomia, a música, a lógica, a retórica e a gramática. E cada uma delas representada com aqueles que eles entendiam que eram os grandes estudantes, os grandes mestres de cada uma dessas áreas. Mas aqui o que ele está simbolizando, de novo, é um espelho da imagem de cima. Se na imagem de cima são as pessoas que proclamaram, aqui na parte de baixo é como essas virtudes são proclamadas, são passadas por uma intermediação profética e como elas chegam aos homens. Então era difícil, principalmente na época, você falar de aritmética e não falar de Pitágoras, você falar de geometria e não falar de Euclides. E aqui ela até coloca esse comentário, né? Por exemplo, se você olha para a astronomia e Zoroastro não era cristão, ele fazia parte de outra religião, ele era um personagem muito místico no meio dos árabes. Mas ainda assim, em termos de astronomia, ele poderia ser representado numa arte sacra. Olha que loucura. Por que eu vou ter um cara árabe, astrônomo, místico, não cristão, representado em uma igreja? Porque a astronomia é o estudo do cosmos que foi criado por Deus. Então, esse cara estudou algo que era de Deus e logo ele produziu algo que, mesmo que ele não fosse cristão e não conhecesse a Deus, o que ele produzia apontava para Deus. E alguém tocado pelo Espírito Santo, estudando o que Zoroastro escreveu, encontraria o Deus de toda a criação. Então ela não está exaltando um pagão, mas está dizendo, ele, no seu paganismo, mesmo não sendo cristão, está estudando e revelando coisas sobre Deus, para que quem é tocado pelo Espírito Santo possa conhecer mais de Deus através do que ele estudou. E então, eu quero
talvez eu esteja sendo repetitivo, mas talvez essa seja a última vez que eu repita isso nessa parte da nossa conversa, ela volta à ideia de que todo conhecimento vem de Deus, mesmo que venha através de fontes não divinas. Ele brota e repousa em Deus, que é o que a Charlotte vai falar no livro, né? Todo conhecimento brota e repousa em Deus. Então, assim, a gente tem essa beleza de união, o reconhecimento de que aquele que originou todas as coisas faz, como está escrito, convergir todas as coisas. Então, se a palavra é falada por Deus Pai e através da palavra se faz luz e a luz prevalece contra as trevas, aprove a Deus no seu beneplácito que agora todas as coisas convirjam em Cristo, mediante o Espírito Santo. Então, todo conhecimento que ela vai colocar aqui, não existe um conhecimento em si profano, mas mesmo que pessoas profanas estudem a vida, elas vão estar revelando o Deus da vida. Obviamente que em nada disso daqui está a prática permissiva do pecado. Não é disso que a gente está falando. A gente está falando de poder conhecer a natureza e utilizá-la. Isso deveria quebrar, de muitas formas, algumas ideias que são muito presentes nos dias de hoje, de que tudo precisa ser separado. Se você olha para fósseis e você vê uma linha evolutiva nos fósseis, você agora não pode mais ser cristão. Balela. Você vai ver isso tudo e você vai dizer, olha a beleza de como Deus criou essas coisas, e se prostrar diante do Deus Criador. Você não precisa olhar para elementos naturais e achar que eles descomprovam a existência de Deus. Muito pelo contrário, tocado pelo Espírito, seja qual for o conceito que hoje nós separamos de maneira horrível, científico, ele aponta para o Deus que decidiu se revelar. A única coisa que não aponta diretamente para Deus é a perversão do coração do homem e as consequências da queda. Todo o mais revela um Deus criador, um Deus redentivo e um Deus que prometeu voltar e colocar tudo em ordem de novo. Amém. Uau, Eric. O Eric nos deu bastante ideias para a gente digerir. Com certeza, esse episódio vale a pena voltar, reouvir, pegar o caderninho de anotações, fazer diagramas. E também eu me sinto muito impactada de querer buscar e saber mais, né, nessa jornada de crescimento, de autoconhecimento. E se vocês me permitem, já que o Eric abriu, né, ele finalizou abrindo uma outra caixinha, né, de que eu vou estar citando do livro Pais e Filhos. Ela fala no capítulo 25, educação não religiosa nem secular. Em primeiro lugar, dividimos educação em religiosa e secular. Os mais devotos entre nós insistem na educação religiosa, assim como na secular. Muitos de nós nos contentamos em não ter educação religiosa alguma e estão satisfeitos com o que não apenas chamamos de secular, mas também tornamos secular, no sentido em que entendemos a palavra, ou seja, inteiramente limitados aos usos deste mundo visível. E aí ela vai entrar na discussão de que na educação não existe essa separação entre o que é sagrado e o que é secular. Mas eu acho que a gente vai ter que entrar nessa conversa no próximo capítulo desse episódio. Leu exatamente o que eu estava separando aqui, desde que o Eric estava falando, Mário. Tinha separado esse trecho do livro também. Mas no que isso muda, né? E precisa impactar a sua visão como família, a sua visão como pai e mãe, como educador, né? Entender que todo conhecimento brota e repousa de Deus, tira de nós esse peso de que, ai meu Deus, eu estou começando agora, optei pelo homeschool, o que eu vou fazer da física lá no ensino médio, né? O que eu vou fazer
da álgebra, quando eu chegar lá, né? A maioria de nós teve uma educação muito precária e a gente fica assim, eu não tenho capacidade nenhuma para fazer homeschool, né? E eu quero falar, você não está sozinha, eu também não tenho. A Mari também não tem, né, Mari? Não? Talvez o Eric tenha um pouco aqui, mas ele não é pai. Vou Né? contratar o Eric como tutor e fica tudo certo. Isso aí. Mas tem mais uma citação do volume 2 que tu também, desse capítulo que tu também possa ter separado. Com certeza tu separou. Exatamente, que eu separei aqui, exatamente. Falando sobre isso, né? De que nós somos chamados a cooperar com o Espírito Santo. E tudo que a Charlotte ela vai trazer nesse capítulo 25 é para mostrar como nós dependemos do Senhor, mas que nós somos chamados a essa cooperação, de que nós temos um papel, que ele também não pode ser delegado. Nós temos um papel em entrar em cooperação para que os nossos filhos aprendam essas coisas. Então, não é, ok, eu não sei, não vou precisar saber, né? E deixa a vida me levar no homeschool. Também não é isso, mas como você entra nessa cooperação? E aí, a Charlotte ela vai falar assim, nos assuntos divinamente ensinados. E que assuntos estão sob a direção desse mestre divino? A fé, a esperança e a caridade da criança. Isso nós já sabíamos, sua temperança, justiça, prudência, força moral, isso poderíamos ter adivinhado. Sua gramática, retórica, lógica, música, astronomia, geometria, aritmética, isso poderíamos ter esquecido. Se esses professores florentinos não nos tivessem lembrado sua habilidade prática no uso de ferramentas e instrumentos, de uma faca e garfo a um microscópio, e no gerenciamento sensato de todos os assuntos da vida, estes também vêm do Senhor, que é maravilhoso em conselhos e excelente em sua obra. Seu Deus o instrui e o ensina. Permita que a mãe visualize o pensamento como um pergaminho iluminado sobre o seu filho recém-nascido e que ela nunca contemple qualquer tipo de instrução para seu filho, exceto sob o senso de cooperação divina. Olha que lindo isso, né? Você poder olhar para sua criança, para o seu filho desde recém-nascido, como, né, esse pergaminho iluminado sobre o seu filho, lembrar, o seu Deus o ensina e o instrui. O Deus dele ensina a ele e instrui a ele, né? E o seu Deus, como mãe, te instrui e te ensina. Porque, né, o seu Deus? Porque a Charlotte ela fala de forma muito particular, trazendo aquele princípio, né, de cada criança como uma pessoa, como um filho único de Deus. Então, reflita, escute novamente esse episódio, faça os diagramas, que nem a Mari falou, que essas verdades que nós conversamos aqui possam ficar entranhadas e criar raízes no seu coração, que você se lembre dessa dependência do Senhor, que Ele te instrui, que Ele te ensina, que Ele te capacita, né? E que tudo brota, repousa nele e volta para Ele. Eric? Uma coisa. Por que essa separação de divino e secular não faz sentido? A gente usa divino e secular como diferença, só que a gente esquece que a mais secular das pessoas, a mais pecaminosa das pessoas, tem um coração batendo que é sustentado pela palavra do poder de Jesus. A mais errada das pessoas, que pensa os piores pensamentos do mundo, ela respira porque Jesus sustenta ela respirando. Ela tem intestinos e estômagos que funcionam sem que elas saibam como, sem que elas possam controlar. Você não controla o pH do seu estômago, você não controla o batimento do seu coração, você não tem pleno controle da sua respiração ou qualquer dessas coisas. Isso quem provê é o Senhor. Como é que você pode estudar alguma coisa que Deus não permita? A única coisa que não aponta para Deus é o pecado. Então, se ao invés de você ficar preocupado com o que é sagrado versus secular, você começar a chamar as coisas pelo nome e entender que existe tudo o que é divino e as coisas que são pecaminosas, abandone as pecaminosas e pare de separar coisas que são boas, agradáveis e verdadeiras do que é divino. Quando a gente desassocia, por exemplo,
o trabalho da divindade, a gente acha que o trabalho é secular. O trabalho não é secular. O problema é que, às vezes, o trabalho é pecaminoso. Trabalho pecaminoso, abandone, mas mantenha o trabalho, porque o trabalho não é secular, ele é divino. Porque as pessoas que estão trabalhando são inspiradas pelo sopro divino do Espírito Santo, que é divino. São sustentadas pela voz do poder de Cristo, que é divina. Mas hoje a gente vive um momento tão cuidadoso, e tem algumas coisas muito positivas do momento em que a gente está vivendo, porque a gente está sendo obrigado a respeitar quando a gente perdeu a noção de respeito. Né? Mas, por outro lado, a gente tem tanto medo de dizer pecaminoso e não pecaminoso, que agora a gente taxa o pecaminoso de secular e perde o direito de coisas divinas, porque a gente transforma o secular. No secular tem coisas pecaminosas ou não. Vamos acabar com essa ideia de isso aqui é secular e aquilo ali é sagrado. Vamos unir tudo aquilo que é divino e separar não do que é secular, mas do que é pecaminoso, que eu acho que a gente vai estar pensando na vida de uma forma mais completa, mais plena, melhor, e quem sabe a gente se toque que a gente precisa ser santo como ele é santo. Amém, gente. Então, fica essa chamada final do Eric, né? Reflitam sobre essas verdades, de tudo que o Senhor, cada episódio que nós gravamos, nós sempre oramos e pedimos para que o Espírito Santo, como nosso supremo educador também, né, nos conduza em cada assunto, em cada gravação, em cada conversa que nós estamos tendo aqui com vocês. E se você está escutando esse episódio, é porque o Senhor queria que você ouvisse tudo isso, que você refletisse sobre todas essas coisas. E espero que a sua casa, o seu lar seja edificado. Valeu, gente. Até a próxima, se Deus quiser.